Olá, tudo bom? Fim do primeiro turno das eleições e eu estou aqui hoje com o professor cientista político Eli Ferreira para conversar, bater um papo sobre os resultados, o que as urnas disseram após esse primeiro turno. Olá, professor Eli, tudo bom com o senhor? Tudo bem, Márcio. Quero começar aqui agradecendo a oportunidade de estar aqui com você e dizer que eu sou um ferrenho admirador do seu trabalho. Idem, idem, idem. Ô professor, vê só, eu estava vendo o mapa das prefeituras e dos partidos, quantas prefeituras cada partido conquistou, e você vê que o Centrão foi o grande vitorioso dessa eleição. Isso quer dizer que os extremos, o povo está cansado daquele debate extremado, não é, de extrema esquerda, extrema direita, ou não? Não, não vejo assim não. Acho que a eleição municipal ela tem um cenário, uma leitura diferente. O eleitor ele está muito mais preocupado com os problemas do município do que com a questão da polarização ou dos padrinhos nacionais, seja o presidente Lula ou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A realidade do município é outra. O eleitor está preocupado com o saneamento básico, com a iluminação, com essas questões. E aí quando você fala na realidade do Centrão, tem uma relação muito direta também com o poder que hoje tem o Centrão dentro do Congresso Nacional, cada vez maior. Isso faz com que emendas sejam muito mais direcionadas para os municípios, quando o Centrão tem mais força. Sim, mas se a gente pegar aqui, por exemplo, o PSD teve 888 prefeituras. O MDB, que sempre, tradicionalmente, foi um partido municipal, né? Um partido, digamos assim, municipalista, que sempre vai muito bem nas eleições municipais, mas não tem o mesmo desempenho numa eleição estadual ou eleição nacional. E, em contraponto a isso, o PL teve 523 prefeituras, quando projetava 1.000, e o PT do presidente Lula, 253. E o PL e o PT tinham fundos partidários grandes e que poderia facilitar a vida dos candidatos, não é? Mas, por exemplo, você tocou no MDB. O MDB foi o guarda-chuva de proteção daquelas pessoas que não estão satisfeitas com o regime militar. Sim. E no período de abertura, de reabertura do país, o MDB lançou um candidato histórico em 89, que era o Ulisses Guimarães, e só ganhou em duas cidades do Brasil, na terra dele e em Glória do Goitá, aqui em Pernambuco. Então mostra. Não é estado, não. São duas cidades. Então mostra, não é que é um O senhor cenário sabe diferente. por que ganhou em Glória Goitá, Por não? conta da força da falecida Fernanda Paz, que era a prefeita da cidade. A força dela na cidade fez com que o Ulisses fosse mais votado lá. Uhum. Não era a questão da representatividade do partido, era a figura de Dona Fernanda Paz, que trouxe essa força para dentro da cidade de Glória do Goitá. Uhum. E aí você tem um cenário, veja que toda essa força, e a gente fica tentando medir, mas observe que o cenário muda. Por exemplo, se a gente olhar a eleição passada, estou falando eleição passada de presidente da República, Sim, o 22. PT e o PL não tinham nenhuma prefeitura nas capitais. E, no entanto, foram os dois partidos que foram para o segundo turno. Uhum. Mas ali refletia bem essa questão da polarização, Por isso que eu não é? estou dizendo que o cenário muda. Não é? Mas você vê, em alguns lugares que vai ter segundo turno, essa polarização persiste, Mas se não é? você observar, por exemplo, vamos na região Nordeste, Sim, né, que é tida historicamente, dizem que é uma região de esquerda, dizem isso. O único local que tem PT e e não PL é no não, segundo turno é Fortaleza. mas não é não, de esquerda. Não sei se existe direita e esquerda no Brasil, tenho muita Mas o presidente dificuldade com Lula isso. foi eleito por causa do Nordeste. Sim, mas é porque existe você pode discordar da agenda do presidente Lula. Mas você não vai ser, pelo menos nós não devemos ser levianos e não reconhecer que a agenda dos dois primeiros mandatos de Lula foi muito mais voltada para o Nordeste Sim, do que qualquer outro presidente que já havia isso. passado pelo O Palácio olhar, o da olhar que ele República. deu Né? para o E Nordeste, aí né? se entende porque que o Nordeste tem essa identificação com o presidente Lula. E que muitas pessoas do Centro-Sul não entendem, porque essa questão de Lula e o Nordeste, né? Essa relação que É, se tem. porque teve uma agenda, o Nordeste foi quando se iniciou o Brasil, mas ao longo dos séculos, ao longo dos anos, melhor dizendo, no Brasil, o Nordeste foi perdendo espaço. O Sul e Sudeste foi tendo controle. As agendas presidenciais foram muito mais voltadas para essas regiões do que para a região Nordeste. Sim. O presidente Lula inverteu isso. Isso fez com que o Nordeste tem feito com que o Nordeste deposite confiança muito mais na agenda do PT. Mas, por exemplo, vamos lá, Maranhão.
Maranhão teve uma... O PL conquistou 40 prefeituras lá. Foi o campeão de votos, não é? O MDB, normalmente, 37. E se você pegar o mapa geral do Nordeste, você vê que PSD, União Brasil, né? PL foi o único estado que ele teve maioria de votos. O PT não teve nenhum. Aqui em votos, não, de prefeitos. O PT não teve nenhum no Nordeste. Teve PSB 2, União Brasil 3, PSD 3. Não, União Brasil pode chegar a 3 e o PSD com 3. Mas essa história do Maranhão chama atenção, né? Porque você é um estado que, teoricamente, estaria dentro desse cinturão de benefícios do presidente Lula, não é? Como é que o senhor atribui isso? Os padrinhos. Veja, quando você olha a realidade dos padrinhos, os padrinhos nas eleições municipais têm muito mais força, os padrinhos locais, do que os padrinhos nacionais. Vamos tomar um exemplo aqui. Você acha que o prefeito da cidade do Recife precisaria da presença de Lula aqui para ser eleito? E ele até escondeu o presidente Lula, né? Então, explica esse cenário. Né? Não existe. O padrinho nacional, ele não tem muito peso nas eleições municipais. Não tem. Às vezes as pessoas ficam insistindo com isso, querem fazer um discurso maniqueísta, bem e mal. Não funciona quando você olha para a realidade dos municípios. A eleição municipal, ela pode servir de termômetro para estadual, para as nacionais, mas não é regra para a gente observar que isso vai fazer com que daqui a 2 anos, quem teve mais prefeituras tem mais chance de vitória. Isso, mas é porque justamente as pessoas procuram o gestor, né? Também, né? Na coisa, você cuidar bem da cidade, você tá com... Esses daí levaram vantagem. Você vê aqui na região metropolitana de Pernambuco, você teve João Campos com a maior vitória, e você teve do outro lado, no PL, Mano Medeiros em Jaboatão, e que em Pernambuco, que todo mundo diz que é a terra de Lula e tudo mais, mas é um do PL e que foi bem e ganhou no primeiro turno. Vamos lá, bom, um exemplo de Jaboatão, por exemplo. Quem foi há 2 anos atrás o mais votado lá para presidente da República? Bolsonaro. Em Jaboatão? Sim. Lula. Bolsonaro só ganhou em uma cidade de Pernambuco. Sim. Santa Cruz. Lula. Santa Cruz. Lula. Tá vendo Santa que a Cruz, reeleição Santa municipal é Cruz. diferente? Olha aí agora. O PT foi o terceiro. O terceiro. E diga-se de passagem, com a esquerda pernambucana toda no palanque de Elias. E isso Sim. não foi suficiente sequer Para ele ser segundo colocado. Entendeu? E tem muito. Mas aí tem a questão também da gestão, né? Da mentoria, Sim, por isso quando da governança do município. Você vai e tudo para a mais. realidade e Não é? muda. Eu vou te dar um exemplo. A gente está falando de região metropolitana, vamos observar a Zona da Mata. Sim. Tá? Você tem lá a Vitória de Santo Antão, o prefeito Paulo Roberto, né, que é reeleito. Ele tinha lá no palanque dele PT e PL, e aí? Cadê a polarização? Estavam juntos no mesmo palanque, PT e PL. Ele do MDB, o vice do PSDB, veja como é diferente, porque o PSDB aqui, o MDB aqui não faz parte da Frente Popular. Exatamente. Mas lá estava todo mundo junto. Não é? Cadê a grande guarda-chuva de todas as Cadê a correntes. polarização? Qual é o problema lá? A gestão bem avaliada. Não é? E aí foi decisivo para isso, independente de coloração. Sim. Estava lá PT e PL no mesmo palanque. O professor, e o senhor falou aí da questão de Fortaleza, não é? Fortaleza foi uma das cidades que deu uma reviravolta. Sim. Não é? Capitão Wagner liderou durante quase todo o processo e chegou no final, houve uma mudança que terminou sendo o André Fernandes, o primeiro colocado, não é? E vai disputar o segundo turno, não é? Com o candidato do PT. Como é que vai ser? Por que houve essa mudança? Quando é que caminhou para isso? Você não pode desconsiderar a força que tem ainda Tasso Gereissati e os Gomes. Sim. E isso é forte lá no Ceará. E a capital reflete diretamente. Agora, o PT, especialmente em Fortaleza, ele conseguiu se reinventar. Sim. Por que é que eu digo se reinventar? Porque a primeira eleição que se teve para as capitais pós-regime militar foi em 1985. O PT só elegeu um prefeito no Brasil, Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli. Sim.
diga-se passagem, uma administração péssima. E que o PT lutou contra, né? A administração Sim, péssima. sim. Isso fez com que o PT, durante muito tempo, tivesse dificuldade de se reerguer ali. Uhum. Sim. Evandro Leitão, o candidato do PT. Eu fui buscar aqui para ter. Para divulgar o nome do rapaz. A cabeça falhou, não é? Mas é um exemplo que vai ser um clássico lá, né? Sim, isso Né? promete. Isso promete. Né? Acho que o Ceará, Fortaleza em especial. E aí é o bolsonarismo raiz, no caso desse André Fernandes. Sim. Não é? Foi o segundo mais votado do país, dá para deputado federal e tudo mais. Então esse aí é o típico bolsonarista raiz. E né? aí, quando eu disse a você tem polarização muito clara, PT e PL, no Nordeste, só em Fortaleza, nas capitais. Essa polarização pode ser refletida em São Paulo? A São Paulo é um caso à parte. Uma coisa que chamou a atenção é que o número de pessoas que votaram em branco, nulo e abstenção é superior ao voto dos três. Sim. Ou seja, É quase. o eleitor de São Paulo está insatisfeito com todas todos as eles. candidaturas. Por isso que é uma surpresa que poderá ocorrer em São Paulo. Eu, particularmente, posso errar, mas eu não acredito Porque se fosse na aritmética, o prefeito e candidato à reeleição, o Ricardo Nunes, seria eleito. Sim. Porque Marçal teve uma votação, quase chegou muito perto dali, e teoricamente os votos migrariam para Nunes, né, para Ricardo Nunes. Só que você não sabe se no segundo turno essas pessoas vão votar. Esses que não quiseram se manifestar agora no primeiro Pode turno. ampliar essa coisa. Né? É por isso que é uma surpresa. Você vai ter que aguardar o que vai acontecer. Agora, eu ouso dizer que não acredito que o candidato do PSOL consiga êxito no segundo turno. Por quê? Porque eu acho que a chapa foi montada de forma equivocada. Sim. Veja, querendo ou não, existe hoje uma rejeição muito grande ao PT e em São Paulo ela é forte. Uhum. E aí você vai buscar Marta Suplicy. Não é porque é a figura de Marta. Eu acho que o problema ali está ligado a como foi conduzida a chapa, como ela foi construída. É uma chapa que não soma em nada. Vice, se ele não agrega, ele pelo menos não deve dividir. Uhum. Então eu entendo que o melhor caminho ali era um candidato mais ao centro, mas talvez aí o pessoal tivesse muita dificuldade de aceitar isso. E aí foi feita essa aliança com o PT. Um exemplo disso é quando você vai para a Nacional, às vezes que o PT fez uma chapa toda à esquerda não conseguiu vitória. Onde? Senado Nacional, eu disse. Ah, sim. no geral, não é? Sim, não é na presidência. Às vezes que tentou fechar, não conseguiu êxito. Só conseguiu quando foi buscar alguém ao centro. Sim. Não é? Que fez a guinada a partir de Zé de Alencar. Zé Alencar. Exatamente. Veja, quando botou o Manuela Dávila, eu dizia direto, não decola, não decolou. Uhum. Agora, professor, levando para as eleições de 26, esse cenário, essas eleições e tudo mais, influenciam de alguma coisa, em alguma medida, né, essa... Ou não, PSD, Kassab saiu muito bem, Sim. soube articular muito bem as candidaturas e tudo mais, o presidente do PSD, não é? O Republicanos teve uma boa, União Brasil também. Agora, União Brasil, porque ninguém sabe como é o controle dali, é uma confusão danada, não é? Mas isso ajuda alguma coisa, em alguma medida, nas eleições de 2026? É um momento. Márcio, há um processo natural. Quando você chega, por exemplo, ao governo do Estado, quando tem uma eleição dessa, provavelmente quem está sentado na cadeira de governador vai conseguir fazer a maioria. Sim. Que garantia você tem que daqui a 2 anos ver se todo mundo está junto de você? Vide o anúncio de Miguel Arraes, com 111 prefeituras aliadas e tudo mais, e perdeu a eleição em 98, né? E depois você tem Eduardo eleito em 2006. Quantas prefeituras Eduardo tinha? Muito poucas, porque era Jarbas o governador. Bem avaliado, inclusive. E bem avaliado, mas colocando Mendoncinha no governo, seu vice, e não conseguiu. Então, não significa você parte na frente porque você tem mais força política para mostrar que tem prestígio. Mas isso não é decisivo, porque às vezes você esquece, que é a velha história, esquece de combinar com o eleitor. Sim. Né? E esse fenômeno de Pablo Marçal? Que fenômeno? Fenômeno? Você ter a votação que ele teve em São Paulo, isso não é fenômeno, não? Não. Aquilo ali é o retrato do que é boa parte das pessoas
acreditam, se comportam. A forma de Pablo Marçal se comportar é a forma que muita gente tem vontade, só não tem coragem. E aí vê na figura dele Espelha. a representatividade, se ele me representa, ou seja, ele tem vontade de fazer, mas não tem coragem. Então ele expressa isso na figura de Pablo Marçal. Mas isso aí pode fazer ele ser um play da disputa presidencial em 26? Depende, se ele não ficar inelegível daqui para lá, né? Que é um caminho bem provável. Muito grande, né? Muito grande. Um risco Não, muito e grande. dizem até que ele queria se tornar inelegível agora em São Paulo, porque ele não queria assumir esse pepino, né? Que é governar São Paulo, a maior metrópole daqui do Brasil, né? Com certeza. Então, mas eu queria agradecer, professor. Num instante passa, né? É rapidinho. É verdade. Não é? A nossa conversa aqui. E aguardar. Segundo turno vem aí, poucas, não vai ser tantas, não terão tantas disputas como se imaginaria. Poderia ter 103 em todo o país, não vai chegar a tanto, mas vão ter algumas interessantes, né? A gente vai ter aí cenas dos próximos capítulos. Uhum. Né? O senhor destaca o quê? São Paulo e Fortaleza? Nas capitais? Sim. Sim, com certeza. Principalmente São Paulo. Aquilo que eu disse, a gente vai ter que esperar o que é que esses eleitores que não manifestaram seu voto agora vão fazer no segundo turno. Tá bom. Professor, agradeço o senhor ter vindo aqui conversar conosco aqui no Movimento Econômico e espero contar com o senhor outras vezes. Você não precisa agradecer não, porque Rui Barbosa dizia que cumprimento do dever não merece aplauso. Eu só que agradeço estar aqui. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.